Olá, meninos e meninas, vamos gravar a segunda parte da nossa aula desse sábado, dia 4 de julho de 2020, aula das 14h30, né? Livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E agora a questão é a 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Volto, né, naquele item anterior, que a gente acha que o sistema reencarnatório é uma bagunça generalizada. Né? Ah, não, eu que vou, não, sou eu que vou. Não é assim que funciona. Os espíritos superiores responsáveis pelos processos reencarnatórios já definiram aqueles que vão reencarnar, aonde vão reencarnar, em que situação vão reencarnar. Pode ser surpresa para o reencarnante, pode ser surpresa para os espíritos ali medianos, mas para os realmente superiores não há surpresa nenhuma, né? O que acontece é que todo esse planejamento é feito com muita antecedência e se vários espíritos se apresentarem, né, como a gente está imaginando, todo mundo querendo entrar numa porta estreita ali, não é assim que vai funcionar. Eles podem até pedir, olha, deixa eu reencarnar ali naquela família, né? Eu preciso me reconciliar com aqueles dois espíritos lá que são os pais, mas os espíritos falam, olha, não é a sua vez, né? O outro vai reencarnar ali, você poderá vir numa próxima gestação, ou se isso não acontecer, às vezes eles vão dizer, você teve a chance na última encarnação, agora você vai ter que esperar uma outra oportunidade. Por isso que a gente fala para não perder as chances que temos de reconciliação, porque não é tão simples assim. Podemos depois, no mundo espiritual, na erraticidade, percebermos que agimos mal, pedirmos, implorarmos para voltarmos com aqueles espíritos e nem sempre teremos a oportunidade de fazer isso de forma imediata. Então, muitos espíritos podem pedir, mas a espiritualidade decidirá por aquele que melhor estiver encaminhado para aquela situação. Aqui diz, né, que é Deus que decide. Quando se fala Deus decide, são as leis de Deus que farão esse encaminhamento. Agora a próxima questão é a questão 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Sim, né, e muito maior. Imagine vocês que nós estamos lúcidos no mundo espiritual, de repente vamos para a vida intrauterina e ali vamos passar, né, em tese 9 meses, vamos encarnar no mundo estranho, né, na primeira infância ali, a criança vai ter que ir redescobrindo o mundo, a encarnação só se completa por volta dos 7 anos e só vamos, digamos assim, ser donos da nossa própria encarnação, às vezes, né, depois dos 18, dos 20, 25 anos, até lá, muitas vezes somos ainda dependentes, né, crianças, adolescentes, jovens, que não têm as rédeas da própria vida, portanto, o que a gente pode imaginar é que é uma perturbação. A gente vai passar por situações difíceis ali na infância, até desde a vida intrauterina. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente sabe que vai passar por tudo isso. E a perturbação, então, é maior, via de regra, do que do próprio desencarne. Já que no desencarne nós estamos nos libertando e no reencarne nós estamos voltando para o cárcere, né? Que é o corpo acaba encarcerando o espírito. A questão 340 agora. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? Depende, né? Alguns espíritos sim, têm bastante consciência da importância daquilo, é como se a gente fosse por uma viagem e oramos, né? Pedimos para que a gente não se perca nos mares bravios aí, para que a gente não naufrague. Então nós entramos bastante conscientes
que vamos enfrentar dificuldades e com a esperança de que vamos superá-las. Outros de nós entramos morrendo de medo, né, do mar que tem pela frente aí, do desconhecido. Será que vamos conseguir vencer as provas? Será que conseguiremos resgatar aquilo que temos a espiar? Né? Portanto, é um desafio muito grande e deve ser tratado como um momento solene mesmo, né? Como um momento de grande importância. Antes da próxima questão tem o comentário, né? Logo depois da questão 340. Fala do viajante, né? Então fala que assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Então quem sai para navegar no oceano sabe o gênero de prova que pode enfrentar uma tempestade, um maremoto, animais, dependendo do tamanho da embarcação, né, os animais passam a ser uma preocupação, mas pode ser que não encontre isso, pode ser que encontre e passe tranquilamente, pode ser que não, né, que seja mais problemática aí a viagem. Então a gente sabe os riscos que corremos, as dificuldades que enfrentaremos. Agora, como nós reagiremos com o véu do esquecimento, porque quando reencarnamos temos a bênção do esquecimento. Imagine lembrarmos que matamos nosso pai, nossa mãe ou vice-versa. Seria impossível nós construirmos laços de afeto. É uma bênção o esquecimento. Mas, por outro lado, esse esquecimento faz com que tudo seja novo e desconhecido, né? Ainda que seja planejado por nós, mas nós não nos lembramos disso. Ainda no comentário, fala que para o espírito, né, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. É aquela ideia de que vamos para o cárcere do corpo. Imagine alguém, um espírito que vai ter um corpo limitado, com síndromes, com limitações físicas, e não vai poder, né, fazer muita coisa que gostaria. E ele às vezes sabe disso, sabe que vai ser um encarceramento, mas se está já maduro, consciente, ele às vezes até pediu isso. Não, é um encarceramento voluntário, eu preciso disso para expurgar os meus erros do passado e tal. Ainda nesse comentário, o início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito, né? Aquilo que eu falei, voltamos para a infância, a vida intrauterina, a primeira infância, e tudo é novo, a gente não se lembra das outras encarnações, então tudo é novo, estamos sujeitos àqueles que vão cuidar de nós, teoricamente, os pais, né, a família, deve ser quem vai nos proteger, mas sabemos que nem sempre é assim, né? Sabemos que nossos maiores inimigos às vezes estão dentro de casa e que muitas crianças sofrem muito na mão desses pseudos protetores, né, que deveriam ser protetores. No presente, eu sei que tem pessoas que criticam isso, mas no presente nós temos leis que protegem, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, outras regras e leis na sociedade. No passado não tinha nada disso, né? E aqui, sem entrar em pormenores políticos, eu estou falando de doutrina espírita, as leis avançaram. Essas leis são protetoras, né, das crianças. Eu sei que podem ter exageros na interpretação, qualquer coisa às vezes pode ser mal utilizada, né? Eu digo, os aviões são bem, mas foram usados para fazer atentados terroristas, mas não é por isso que o avião passou a ser um mal. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras regras desse tipo vêm para tornar menos árdua o reingresso, né, daquele espírito, menos árduo o reingresso no mundo corpóreo, porque muitos no passado eram espancados, chegavam a óbito, até hoje temos, mas o número diminuiu porque as regras se tornaram um pouco mais rígidas. E me perdoem, né, aqueles que dizem assim, mas eu apanhei dos meus pais e
e nem por isso fiquei traumatizado e tal. Não posso analisar todos os casos de maneira genérica, mas muitas vezes eu felizmente não tive essa experiência com os meus pais e nem reproduzi com os meus filhos. E posso atestar que é perfeitamente possível uma educação sem violência. Tive uma educação sem violência e reproduzi uma educação sem violência. Você pode educar, colocar limites, ser mais firme com a criança porque ela precisa de limites, mas isso não quer dizer que a violência seja um caminho. Violência só gera violência. Jesus veio trazer a paz. Né? Imagine Jesus falando, não, tem que bater na criança mesmo, né? Tem que espancar com a vara de marmelo e outras coisas que tiver na mão. Isso não condiz com o cristianismo, com o espiritismo. Se algumas pessoas ainda pensam assim, é porque não compreenderam que a mensagem do Cristo é de amor e de paz e nunca de violência.